Testemunha invisível. Capítulo 1. A verdade que queima. Elise corria, os pulmões em chamas, o ar denso contra sua garganta, como se o próprio mundo tentasse engolir seus gritos. Eu vi, ela gritava, mas as pessoas na rua se afastavam, encolhendo os ombros com o desconforto que ela já conhecia bem. Era difícil ouvir verdades de uma garota conhecida por suas mentiras. O desespero rasgava seu peito. Ela havia testemunhado o que ninguém deveria ver, um assassinato brutal, uma lâmina descendo sem piedade na noite úmida. Mas em Ravensend, quem acreditaria na garota que chorava lobo? O verdadeiro terror, ela sabia agora, não era o monstro à solta, mas a solidão devastadora de saber que estava sozinha. Elise parou, os joelhos cedendo ao chão áspero, enquanto lembranças dolorosas de suas mentiras passadas desfilaram em sua mente. Cada história inventada, cada fantasia mal calculada agora se tornava uma sentença contra ela. Contos de alienígenas nos telhados, de lobos com olhos de fogo espreitando nos arredores. Mas isso era diferente. Desta vez, o sangue escorrendo pelas pedras ainda estava em seus olhos, a expressão aterrorizada da vítima colada em sua mente como uma marca quente. Ela segurou as lágrimas, o choro não traria justiça. Na delegacia, o sargento Wallace cruzou os braços diante dela, o rosto tão inexpressivo quanto concreto. Elise tentou explicar, cada palavra uma batalha contra o ceticismo enraizado de um homem que ouvirá suas emergências antes. Por favor, escute-me desta vez. Sua voz era uma corda esticada, prestes a se romper. Ele a fitou longamente, depois suspirou, sem se mover. Não havia simpatia em seus olhos, apenas exaustão. Elise sabia que se ficasse mais um segundo ali, gritando, acabaria enjaulada, como se suas palavras fossem crimes. Ela saiu cambaleando para a rua, a cidade pequena de Ravensend parecendo maior e mais vazia que nunca. O vento sussurrava segredos antigos, varrendo as folhas secas ao redor de seus pés, enquanto ela lutava contra a sensação de ser observada. Foi quando o medo se cristalizou, o homem do beco poderia estar ali, espreitando. Elise apertou o casaco em volta de si, tentando ignorar a sensação de que estava sendo caçada. Tinha que encontrar uma maneira de se proteger, e rápido. A questão era, como lutar contra um assassino que todos acreditavam ser um delírio? Em um beco escuro, Jack Rourke limpava a lâmina com um lenço branco, uma calma glacial em seus gestos. Ele era o tipo de homem que a cidade conhecia como respeitável, discreto. Alguém que usava ternos bem cortados e falava baixo, mas cujos olhos escondiam segredos que queimavam como veneno. Jack nunca cometia erros. Nunca. Mas uma testemunha mudava tudo. Se era uma jovem mentirosa ou não, pouco importava. Ele já havia sobrevivido a coisas piores, mas isso não significava que toleraria ameaças. Elise chegou em casa de forma furtiva, o coração acelerado e a pele gelada pelo medo. Sua mãe, Rebecca, estava na cozinha, os dedos finos mexendo uma sopa que borbulhava sem entusiasmo. Você desapareceu por horas, ela comentou, sem se virar. Elise abriu a boca para contar, mas hesitou. Como poderia enfrentar novamente o olhar de decepção da mãe, o peso insuportável de sua própria história cheia de falhas? Rebecca virou-se, os olhos cansados de uma mulher que já não sabia como ajudar a filha. Elise engoliu a verdade que lutava para escapar de seus lábios. Mais tarde, deitada em sua cama, Elise tentou reorganizar os pedaços quebrados da realidade. Precisava de provas, algo que não pudesse ser descartado como uma fantasia adolescente. Ela sentiu a adrenalina brotar novamente, pensando no beco, na cena do crime. Se voltasse lá, talvez pudesse encontrar algo que os outros não teriam como negar. Mas sabia que era perigoso. O homem que ela viu não era só uma ameaça. Ele era a própria escuridão encarnada. O risco era mortal, mas o preço da inação parecia mais terrível. O relógio marcava 1h da manhã quando ela decidiu. Se ninguém mais podia protegê-la,
ela teria que fazer isso sozinha. Elise pegou uma lanterna, colocou uma jaqueta surrada e saiu pela janela. A cidade dormia, mas para ela, cada ruído parecia uma armadilha. Seu plano era simples: voltar ao beco, encontrar qualquer evidência, e então, correr. Correr até que alguém fosse obrigado a acreditar nela. Mas enquanto seus passos ecoavam pela rua vazia, uma sensação a seguia, algo frio e calculista, como o toque invisível do destino. No escuro, o beco parecia um buraco na realidade, uma fenda onde o terror se misturava ao concreto. Elise se aproximou devagar, a lanterna trêmula em sua mão revelando cada detalhe: uma mancha de sangue que não havia sido limpa, uma carteira deixada para trás. Estava funcionando, estava perto de uma pista. Mas então, um som atrás dela a fez congelar. Um leve, quase imperceptível farfalhar. Virou-se, o coração disparando, e viu uma sombra se movendo, grande demais, rápida demais. O grito ficou preso em sua garganta. Jack Rourke observava de longe, como um lobo paciente. Ver Elise ali, tão determinada, acendeu algo inesperado em seu peito, irritação misturada com curiosidade. Essa garota não era o que ele esperava. Mas também sabia que as coisas seriam resolvidas naquela noite. Sem testemunhas, sem problemas. Ele se moveu, decidido a transformar a coragem dela em um erro fatal. Elise sentiu sua presença, o perigo se aproximando, e percebeu, com um frio paralisante, que talvez fosse tarde demais para se esconder. Capítulo 2 – A dança com a escuridão. Elise engoliu em seco, a lanterna escorregando por seus dedos suados. O som de passos lentos e medidos ecoava pelo beco, cada um como um martelo cravando a realidade em seu peito. O homem encapuzado que ela vira naquela noite fatídica estava ali, em carne e osso, um predador em busca de sua presa. Elise sabia que correr não era uma opção. Seus joelhos tremiam, mas ela forçou-se a ficar de pé, a mente girando em busca de qualquer maneira de sobreviver. Você não deveria estar aqui, disse ele, sua voz fria como o inverno. As palavras cortaram o ar, deixando-o pesado. Jack Rourke sorriu sob o capuz, seus olhos castanhos e gelados refletindo uma calma assustadora. Elise olhou ao redor, desesperada por uma rota de fuga, mas o beco parecia se estreitar, como um túnel sem fim. Ela respirou fundo, tentando abafar o pânico. Eles vão me ouvir, ela mentiu, a voz mais forte do que ela sentia. Se você tentar alguma coisa, eles vão saber. Rourke ergueu uma sobrancelha, o sorriso crescendo. Ninguém vai ouvir nada, menina, ele murmurou, aproximando-se mais, seus movimentos elegantes, quase serenos. O que ele não sabia era que Elise nunca fora apenas uma contadora de histórias. Havia uma razão para suas invenções, uma necessidade de tornar o mundo um lugar onde ela tivesse controle, onde seus medos não pudessem feri-la. Agora, essas histórias não importavam, mas sua determinação sim. Ela calculou a distância até a saída do beco, até a lata de lixo próxima que poderia usar como obstáculo. Tudo em questão de segundos. Era como se cada mentira contada no passado tivesse preparado seu cérebro para encontrar soluções rápidas, mesmo quando o medo a sufocava. Por que você fez isso? Elise perguntou, tentando ganhar tempo. Sua voz soou estranhamente firme, e isso pareceu surpreender Rourke por um momento. Ele parou, a lâmina pendendo em sua mão. Por que eu posso? Ele respondeu, sem emoção. O choque da simplicidade naquelas palavras a atingiu. Não havia justificativa, não havia arrependimento. Ele era o mal puro que ela sempre imaginara em seus pesadelos. Mas Rourke não era uma criatura sobrenatural. Ele era humano, e isso significava que podia ser vencido, de alguma forma. Elise se moveu antes que pudesse pensar demais, chutando a lata de lixo com todas as forças. O ruído metálico reverberou pelas paredes, e Rourke vacilou por um segundo, exatamente o que ela precisava. Correu para a saída do beco, mas ele se recuperou rápido,
seus passos pesados perseguindo-a como o som de tambores de guerra. A adrenalina a impulsionava, mas o terror queimava suas entranhas. Ela virou à direita, o corpo se chocando contra o muro de um prédio, buscando desesperadamente um lugar para se esconder ou uma chance de se defender. Ele estava perto. Tão perto que ela sentia a respiração dele nas costas, como uma promessa de que não havia escapatória. Elise avistou uma porta semi-aberta, um depósito abandonado, e se jogou para dentro. O escuro a engoliu, o silêncio transformando cada batida de seu coração em um grito. Prendeu a respiração, pressionando-se contra a parede úmida, as mãos tremendo. Rourke entrou logo depois, seus passos ecoando no chão de concreto. Eu sempre pego o que quero, ele disse, a voz sem pressa. Elise sabia que não podia se permitir desmoronar. Não agora. Lembranças de sua infância, das histórias que inventava para sentir-se segura, vieram à tona. As criaturas que ela inventara nunca tinham medo, sempre lutavam, mesmo quando estavam encurraladas. Precisava ser como elas agora. Olhou em volta e viu uma ferramenta velha jogada no chão, uma chave inglesa grande e pesada. Seus dedos se fecharam ao redor dela, e ela sentiu o peso familiar de uma arma improvisada. Não era muito, mas era algo. O suor escorria por sua testa, mas ela levantou o queixo, determinada a lutar. Rourke se aproximava, cada passo calculado, seus olhos buscando qualquer sinal de movimento. Elise segurou a chave inglesa com tanta força que seus dedos doíam. Quando ele chegou a apenas 1 metro, ela atacou. A ferramenta cortou o ar, acertando-o no ombro com um impacto brutal. Ele grunhiu, cambaleando para trás, surpreso. Mas o golpe não foi suficiente para derrubá-lo. Rourke se recuperou, os olhos agora inflamados de fúria. Você tem coragem, garota, ele rosnou, avançando de novo, mais rápido desta vez. Elise sabia que não podia vencer em força, mas talvez pudesse usar sua inteligência. Lembrou-se de outra saída que vira ao entrar, uma escada que levava ao telhado. Precisava arriscar. Girou sobre os calcanhares e correu na direção da escada, subindo degrau por degrau, o metal rangendo sob seus pés. Rourke a seguiu, cada passo mais apressado, mais perigoso. Quando chegou ao telhado, o vento cortante da noite a atingiu, e por um momento, ela se sentiu à beira de um abismo, sem para onde correr. Mas uma ideia surgiu, uma última cartada. A beirada do telhado estava a poucos metros. Elise sabia que precisava parecer sem saída. Quando Rourke se aproximou, com o prazer cruel de um caçador que vê sua presa prestes a cair, ela recuou lentamente, fingindo medo absoluto. Quando ele deu o passo final, pronto para atacá-la, Elise se abaixou de repente, e com todas as suas forças, empurrou Rourke para a frente. O assassino, surpreendido, perdeu o equilíbrio, os braços se debatendo no vazio antes de cair. Elise caiu de joelhos, o som de sua queda ecoando na noite. Mas mesmo assim, não se atreveu a respirar. Capítulo 3 – Ecos na escuridão. O mundo parecia suspenso em um silêncio cruel enquanto Elise se ajoelhava no telhado, o vento gelado chicoteando seu rosto. O som da queda de Jack Rourke ainda ecoava em sua mente, mas ela não ousava olhar para baixo. As mãos tremiam sem controle, e seu coração pulsava de forma dolorosa. O medo não a deixava acreditar que tudo tinha acabado. Ela se arrastou até a beirada, forçando-se a espiar, seu corpo quase paralisado de terror. No beco lá embaixo, um amontoado de sombras estava onde Rourke caíra. Ele estava imóvel. Por um momento, ela acreditou que finalmente estava segura. Mas então, algo se mexeu. Um leve movimento, um estremecimento do corpo quebrado lá embaixo. Elise engasgou com o ar, o frio da noite se tornando ainda mais penetrante. Rourke estava vivo. Podia sentir isso como uma corrente sombria atravessando seu peito. Não, ela murmurou, o pânico enroscando-se em sua garganta. Não havia como alguém sobreviver a uma queda assim, mas Rourke não era um homem comum.
Ele era um monstro com vontade de ferro, e seu desejo de sobreviver era tão implacável quanto sua sede de sangue. Elise sabia que não tinha tempo a perder. Levantou-se, ignorando as dores no corpo, e correu para a escada de emergência que descia pelo lado oposto do prédio. Precisava ir embora, desaparecer antes que ele a encontrasse novamente. Cada degrau rangia sob seus pés, e ela temia que a qualquer momento uma mão fria pudesse agarrar seu tornozelo e arrastá-la para a escuridão. Quando finalmente alcançou a rua, a cidade parecia fantasmagórica. A sensação de estar sendo observada não a deixava, como se os olhos de Rourke ainda a perfurassem através das sombras. Elise correu. Correu sem pensar, sem direção, apenas tentando se afastar o máximo possível daquele lugar. O som de seus tênis batendo contra o asfalto era a única coisa que preenchia o vazio. Só parou quando chegou ao parque da cidade, onde a escuridão era quebrada por poucos postes de luz e as árvores pareciam murmurar antigos segredos. Dobrou-se, tentando recuperar o fôlego, a cabeça girando de exaustão e medo. Estava a salvo por agora, mas por quanto tempo? E se ele a encontrasse de novo? O horror parecia sem fim. Elise? Uma voz familiar a chamou, suave, mas alarmada. Ela se virou rapidamente, ainda em estado de alerta, e viu sua melhor amiga, Mia, parada perto de um banco. Os olhos de Mia estavam arregalados, cheios de preocupação, enquanto ela examinava o estado desordenado de Elise. O que aconteceu? Por que você está assim? Elise quase caiu nos braços dela, lágrimas amargas finalmente caindo de seus olhos. Mas como poderia explicar o que acabará de acontecer? A cada palavra que pensava em dizer, o peso de sua reputação retornava, lembrando-a de que ninguém acreditaria. Eu vi algo, Elise começou, sua voz quebrada. As mãos de Mia se apertaram ao redor dela, tentando oferecer algum tipo de segurança. Foi ele, Mia. O homem que eu vi, ele veio atrás de mim. Mia hesitou, suas sobrancelhas se unindo em um misto de dúvida e preocupação genuína. Elise sentiu a hesitação, a mesma que sempre vinha com suas histórias. Mas antes que sua amiga pudesse responder, um barulho na distância as fez se sobressaltar. Uma sirene de ambulância cortando a noite, talvez em direção ao beco onde Rourke tinha caído. Precisamos ir para a delegacia, Mia disse, agora com uma seriedade que Elise não esperava. Se você está em perigo, eles precisam saber. Mas Elise balançou a cabeça, o medo irradiando de sua pele. Eles não vão acreditar em mim, ela sussurrou. A sensação de desespero era um veneno, corroendo qualquer esperança que ainda tivesse. Mas Mia não a deixou recuar. Você tem que tentar. Eu estou com você desta vez. As palavras de sua amiga eram uma corda de segurança, mas Elise sabia que mesmo isso talvez não fosse suficiente. Enquanto as duas se dirigiam para a delegacia, Elise não conseguia afastar o pressentimento de que estavam sendo seguidas. Olhou por cima do ombro, mas a rua parecia deserta. Era seu medo, brincando com ela, ou Rourke estava por perto, esperando o momento certo para atacar novamente? Precisava acreditar que ele estava ferido demais para continuar a perseguição, mas a memória do leve movimento de seu corpo após a queda a assombrava. Nada parecia certo, nada parecia seguro. O que aconteceria se ele realmente voltasse dos mortos para terminar o que começou? Ao chegarem à delegacia, o ambiente estéril e iluminado trouxe uma ilusão breve de segurança. Elise tentou encontrar sua voz, mas cada palavra parecia um peso que suas cordas vocais mal podiam levantar. O sargento Wallace estava lá, lançando-lhe um olhar de advertência, como se já soubesse que algo estava errado. O que foi agora, Elise? Ele perguntou, o ceticismo escorrendo de sua voz. Mia se adiantou, falando com mais firmeza do que Elise esperava. Ela precisa de ajuda, sargento. De verdade. Wallace olhou de Mia para Elise, sua sobrancelha se franzindo levemente. O que você viu desta vez? A pergunta perfurou Elise, mas ela sabia que tinha que contar. Com a voz trêmula,
ela explicou tudo: o assassinato, a perseguição, o confronto no beco. Mas quando ela terminou, um silêncio estranho pairou sobre a sala. Antes que Wallace pudesse responder, um telefonema veio da recepção. O rosto do policial endureceu. Eles encontraram um corpo, ele murmurou. Mas então, com um olhar sombrio, ele acrescentou: e ele não está morto. Capítulo 4 – O segredo de Rourke. O choque da notícia quase derrubou Elise. Ele não está morto? Ela repetiu, a voz um sussurro rouco. O sargento Wallace franziu a testa, o telefone ainda em sua mão trêmula. A sala parecia ter ficado mais fria, e Mia segurou o braço de Elise, sentindo a tensão percorrer o corpo da amiga como um fio elétrico. Como é possível? Mia perguntou, mas ninguém tinha respostas. Elise sentia o mundo desabar ao seu redor. O homem que a caçava, aquele monstro, havia sobrevivido a uma queda impossível. Algo estava terrivelmente errado. E então, uma sombra de lembrança assombrou sua mente, algo que ela ouvirá em um dos contos antigos de sua avó. Você precisa me ouvir, Elise disse, o desespero dando lugar a uma determinação febril. Rourke não é apenas um homem comum. Wallace olhou para ela, o ceticismo gravado em cada linha de seu rosto. Elise, não comece com isso. Mas ela não podia parar agora. Há histórias, antigas histórias nesta cidade, de pessoas que faziam pactos com forças sombrias. Rituais que ofereciam algo, em troca de poder. Minha avó falava disso. Mia olhou para ela com surpresa, mas não com dúvida. Elise nunca falava de sua avó, uma curandeira conhecida por seu conhecimento do inexplicável. O sargento suspirou, passando a mão pelo rosto. Chega, Elise, ele disse, mas sua voz soava menos firme, como se algo na maneira como ela falava o tivesse tocado. Não posso acreditar que você está falando de magia. Mas Elise insistiu. Sei que parece loucura, mas você não estava lá. Ele não caiu como uma pessoa normal cairia. E depois de tudo, ele ainda está de pé. Há algo que você precisa entender. Ravensend tem segredos, e talvez Rourke seja parte disso. O sargento ficou em silêncio, o rosto sombrio. Havia, de fato, lendas que ele ouvirá enquanto crescia ali. O medo tomou conta da sala, rastejando como uma névoa invisível. Elise e Mia trocaram um olhar tenso, mas algo inesperado aconteceu. Um outro oficial, o jovem detetive Liam Hart, aproximou-se de Wallace, seus olhos azuis firmes. Sargento, ele disse, a voz mais séria do que nunca. Ela pode estar certa. Há registros antigos que falam de coisas estranhas nesta cidade. Pessoas que desapareceram sem rastro, eventos que nunca puderam ser explicados. Todos se viraram para ele, surpresos. Rourke nunca foi um homem comum. Há rumores de que ele está envolvido com algo obscuro. Elise sentiu um fio de esperança se acender. O que você sabe? Ela perguntou, com a voz quase quebrando. O detetive olhou para ela, o rosto pálido. Quando eu era criança, ele disse, meu avô falava de um homem que chegou à cidade há mais de 30 anos. Um homem que parecia nunca envelhecer, que sabia demais sobre os segredos de Ravensend. Se ele é o mesmo Rourke, talvez seja verdade que ele fez algo impossível. Elise sentiu o estômago se revirar. Uma queda que não o matara, uma história que não fazia sentido. Então, o que fazemos agora? Mia perguntou, os olhos arregalados. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela sensação de que eles estavam em território desconhecido. Precisamos entender no que ele está envolvido, Elise disse, a voz mais firme. Se ele é realmente algo mais do que humano, deve haver uma fraqueza. Alguma maneira de detê-lo. Mia assentiu, mas seus dedos ainda tremiam. A ideia de enfrentar algo além da compreensão era quase insuportável. Mas Elise sabia que não havia escolha. Ou ela enfrentava essa escuridão, ou Ravensend continuaria a ser uma cidade à mercê de segredos antigos. Wallace parecia estar pesando suas opções. Era um homem prático,
mas até ele não podia ignorar os rumores que sempre circularam por Raven's End. Tudo bem, ele cedeu finalmente. Mas não posso oficializar uma investigação com base em histórias de magia. Elise fechou os punhos, mas Liam interrompeu. E se procurássemos os registros antigos da cidade? Algo que conecte Rourke aos desaparecimentos, ou a esses pactos sombrios. Wallace assentiu com relutância, percebendo que era a única coisa a fazer naquele momento. Certo, mas vocês não podem sair sozinhas, ele advertiu. Se ele realmente está atrás de você, Elise, você precisa estar protegida. Elise queria protestar, mas sabia que fazia sentido. Não era hora de bancar a heroína sozinha. Rourke era mais do que um assassino, e ela precisava de aliados. Eu posso ajudar, Mia disse, embora sua voz tremesse. A amizade dela com Elise era como um fio delicado de esperança, e mesmo quando o medo quase a dominava, ela estava disposta a ficar ao lado da amiga. Wallace olhou para as garotas com uma preocupação paternal que não mostrava com frequência. Não se arrisquem mais do que o necessário. Esta cidade já perdeu muitas pessoas para mistérios que nunca foram resolvidos. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar da noite, vindo de fora da delegacia. Elise sentiu o sangue gelar. Algo estava errado. Wallace e Liam correram para a porta, com Elise e Mia logo atrás. Na rua, um homem caíra de joelhos, o rosto contorcido de pavor. Ele está aqui, o homem gritou, apontando para a esquina da rua. Elise olhou naquela direção e viu uma figura encapuzada parada sob a luz amarelada de um poste. Rourke estava lá, mesmo ferido, um sorriso perturbador em seus lábios, como se desafiasse a cidade inteira a enfrentá-lo. O pânico tomou conta de todos. Elise sentiu o coração bater tão rápido que parecia prestes a explodir. Mas Rourke não se moveu. Ele ficou ali, como uma sombra viva, seus olhos perfurando a noite. Era como se soubesse que eles não podiam detê-lo, não com armas, não com força. Elise engoliu em seco, percebendo que o que enfrentavam era algo mais profundo, algo que precisava ser compreendido antes de ser derrotado. E naquele momento, ela prometeu a si mesma, descobriria a verdade, não importava o quão perigosa ou terrível fosse. Capítulo 5 – Círculo de Defesa. A tensão na delegacia estava tão densa que parecia que o ar tinha ficado mais pesado. Elise tremia enquanto observava a figura de Rourke, ainda parada sob o poste de luz, cada segundo aumentando a sensação de que ele era indestrutível. Ele não pode entrar aqui, certo? Mia perguntou, a voz falhando no final. O sargento Wallace trancou a porta e engoliu em seco, tentando manter a compostura. Por enquanto, estamos seguros, ele garantiu, mas ninguém sentia verdadeira segurança. Elise sabia que Rourke tinha vantagem. Ele era mais do que um assassino, era um predador que entendia o medo melhor do que qualquer pessoa. Liam Hart puxou um mapa antigo da cidade que havia no arquivo da delegacia. Precisamos planejar como mantê-la segura, ele disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. Elise aproximou-se, a mente girando. Rourke não vai desistir, ela falou, sua voz cortante. Se ele está conectado a algo antigo e sombrio, não vai parar até conseguir o que quer. O detetive assentiu, os olhos fixos no mapa. Vamos precisar fazer mais do que trancar portas. Precisamos de algo que ele não espere. Algo que o force a hesitar. O que você está sugerindo? Wallace perguntou, a desconfiança em sua voz clara. Liam levantou o olhar, determinado. Há velhos marcos na cidade, lugares mencionados em lendas antigas, explicou. Um deles é o Círculo de Pedra, perto da floresta. Dizem que é um ponto onde a energia do mal é neutralizada. Elise sentiu uma centelha de esperança se acender. A avó dela havia mencionado o Círculo de Pedra antes de morrer, contando histórias de rituais feitos para proteger a cidade. Pode funcionar, ela murmurou, quase sem acreditar. Mas como chegaremos lá sem sermos seguidos? Wallace esfregou a testa, o cansaço pesando em seus ombros.
Vai ser arriscado, ele disse. Mas se realmente há algo de especial nesse lugar, talvez valha a pena a tentativa. Mia olhou para Elise, ainda assustada, mas com determinação brilhando em seus olhos. Precisamos de iscas, Mia sugeriu, sua mente trabalhando rápido. Se dividirmos em pequenos grupos, podemos confundir Rourke. Se ele não souber onde você está, podemos ganhar tempo. Elise olhou para a amiga, admirando a coragem de Mia, mesmo diante de tanto medo. Havia uma lealdade inquebrável ali. Concordo, Liam disse, traçando rapidamente rotas alternativas no mapa. Wallace e alguns policiais podem agir como distrações, enquanto Elise e Mia vão comigo até o Círculo de Pedra. Wallace levantou as sobrancelhas, não gostando da ideia de adolescentes no meio da operação, mas sabia que Elise não se afastaria disso. E como sabemos que ele não vai simplesmente matar qualquer um que esteja no caminho? Wallace questionou. Liam engoliu em seco. Rourke parece obcecado com Elise, ele disse, o rosto sombrio. Acho que ele vai atrás dela, mesmo com os riscos. Elise mordeu o lábio, o medo ainda como uma maré impiedosa em seu peito, mas sabia que não havia escolha. Se isso tem alguma chance de funcionar, faremos assim, ela disse. Wallace olhou para ela com algo que se assemelhava a orgulho relutante. Certo, ele disse finalmente. Mas eu não gosto disso nem um pouco. Elise se preparou mentalmente, tentando acalmar a tempestade de pensamentos. Havia algo no Círculo de Pedra, um segredo que poderia ser a chave para deter Rourke. E se isso fosse verdade, ela precisava chegar lá antes que fosse tarde demais. Precisamos de armas, certo? Mia perguntou, tentando manter a voz firme. Wallace assentiu, entregando a Liam um pequeno rádio comunicador. Eu não posso oficialmente dar armas para adolescentes, ele disse, mas podemos improvisar. Ele pegou uma caixa que estava no armário, cheia de coisas confiscadas, spray de pimenta, lanternas fortes, até mesmo pequenas facas de defesa pessoal. Elise pegou uma faca, sentindo o peso estranho nas mãos. Nunca pensou que sua vida se resumiria a isso, proteger-se de algo que parecia ter saído de um pesadelo. Liam, por sua vez, parecia mais calmo do que Elise esperava. Há um antigo livro de rituais no Museu Histórico, ele disse, como se tivesse acabado de se lembrar. Um amigo meu trabalha lá, e ele mencionou uma vez que os guardiões antigos de Ravensend usavam esses rituais para banir o mal. Elise se agarrou àquela ideia como a um salva-vidas. Se tivermos o ritual certo, podemos usar o círculo para deter Rourke de uma vez por todas, ela disse, a esperança finalmente ganhando força. Mas havia um problema, precisavam pegar o livro sem que Rourke percebesse. Então, primeiro, o museu, Liam disse, traçando a nova rota no mapa. E depois, direto para o Círculo de Pedra. Todos estavam cientes de que era um plano frágil, cheio de buracos, mas era tudo o que tinham. Elise se aproximou de Mia, que ainda tremia um pouco, e segurou sua mão. Obrigada, Elise disse baixinho. Mia olhou para ela, os olhos um misto de medo e lealdade. Nós vamos sobreviver a isso, certo? Mia perguntou, quase como uma prece. Elise queria dizer sim, mas o peso da incerteza era esmagador. Quando tudo estava pronto, a delegacia se preparou para a operação. Policiais se dispersaram em grupos, caminhões e carros de patrulha se movendo para criar distrações. Liam, Elise e Mia saíram pela porta dos fundos, o vento da noite cortando suas faces. Elise sabia que aquilo era mais do que uma batalha contra um assassino. Era uma luta por algo que havia se enraizado na própria alma da cidade, algo que precisava ser desenterrado e exposto. Seja o que for, estamos juntos, Mia disse, com uma coragem trêmula. Elise apertou sua mão, sabendo que a noite estava apenas começando. Capítulo 6 – O Círculo de Pedra. A floresta parecia respirar ao redor deles, como se cada folha e galho estivessem vivos, cientes da presença dos 3 jovens que avançavam cautelosamente em direção ao Círculo de Pedra. Elise,
Mia e Lia mal trocavam palavras enquanto caminhavam pelo caminho sinuoso que se estendia diante deles. O peso do medo e da esperança criava uma tensão quase palpável no ar, cada ruído na escuridão os fazendo pular. O círculo de pedra estava próximo, e Elise sentia o coração bater mais forte a cada passo. Ela nunca vira o lugar com seus próprios olhos, mas as histórias que ouvirá de sua avó faziam o medo e o fascínio se misturarem dentro dela. Quando finalmente chegaram, o círculo de pedra revelou-se sob a luz fraca da lua, um conjunto de pedras antigas dispostas em um círculo perfeito, como sentinelas em vigília eterna. As pedras eram desgastadas pelo tempo, cobertas de musgo e gravadas com símbolos que pareciam murmurar segredos há muito esquecidos. O ar ali era diferente, carregado de uma energia ancestral que fazia os pelos da nuca de Elise se arrepiarem. É aqui, ela sussurrou, a voz carregada de reverência e medo. Mia segurou sua mão, os dedos gelados. Você sente isso? Mia perguntou, e Elise apenas assentiu. Era impossível ignorar. Liam posicionou a mochila no chão, pegando o livro de rituais que haviam roubado do museu algumas horas antes. Aqui está, ele disse, folheando as páginas amareladas com dedos trêmulos. Os desenhos e escritos eram tão antigos que pareciam sussurrar histórias de tempos passados. Precisamos fazer isso certo, ele alertou. Esses rituais exigem precisão. Qualquer erro pode nos colocar em perigo. Elise respirou fundo, tentando controlar o pânico. Não era apenas a presença de Rourke que a assombrava, mas a sensação de que o próprio círculo os observava, esperando. Elise ajoelhou-se diante do círculo, observando as runas antigas que se entrelaçavam em padrões hipnotizantes. De acordo com o livro, o ritual precisava ser realizado com intenções claras e corações firmes. Se estas pedras têm algum poder, Liam disse, lendo a passagem em voz alta, é porque foram consagradas para repelir o mal. Mas para ativar essa energia, precisamos fazer uma oferenda. Mia olhou ao redor, confusa. Oferenda? De que tipo? Liam franziu a testa, o livro pesando como chumbo em suas mãos. Algo que represente pureza e sacrifício, ele explicou, sua voz quase quebrando com a tensão. Elise se lembrou do medalhão que sua avó lhe dera, um amuleto de prata com um cristal claro no centro. Era o que ela mais valorizava, o último presente de sua avó antes de falecer. Tirou o medalhão do pescoço com dedos trêmulos, a lembrança da avó preenchendo seu coração com um calor doloroso. Isso deve servir, ela disse, segurando o objeto como se fosse sua última ligação com um amor perdido. Mia tentou protestar. Elise, você tem certeza? Isso significa tanto para você. Mas Elise sabia que precisava arriscar. Colocou o medalhão no centro do círculo, o cristal brilhando suavemente sob a luz da lua. Agora Liam disse, a voz rouca, precisamos recitar juntos. Eles formaram um pequeno triângulo ao redor do medalhão, suas vozes trêmulas, mas unidas, enquanto entoavam as palavras antigas. Cada sílaba parecia vibrar nas pedras, como se o próprio círculo estivesse acordando de um sono profundo. O vento aumentou, chicoteando seus cabelos e roupas, e um som estranho, quase como um sussurro coletivo, começou a emanar das pedras. Elise sentiu a energia ao seu redor, uma força ancestral que o cercava, julgando suas intenções. Algo se movia, uma presença invisível, mas inegável. Mas antes que pudessem terminar o ritual, uma risada ecoou na escuridão. Uma risada baixa, quase debochada. Rourke estava ali, de pé na borda do círculo, sua figura alta e imponente, um sorriso cruel distorcendo seus lábios. Vocês acham que podem me deter com truques antigos? Ele zombou, seus olhos cintilando com um brilho que parecia inumano. Elise sentiu o estômago despencar. Rourke, ela disse, sua voz falhando, mas não cedeu. Havia algo de diferente nele agora, algo mais que o tornava ainda mais aterrorizante. Parecia parte da escuridão que o cercava, como se tivesse se tornado um com a própria noite. Liam tentou manter a calma,
mas seu rosto estava pálido. O círculo ainda pode nos proteger, ele disse, mas suas palavras soavam vazias. Rourke deu um passo para frente, mas parou no limite das pedras, como se uma barreira invisível o impedisse de entrar. Ele sorriu, um sorriso frio e calculado. Vocês acham que isso vai me segurar para sempre? Ele provocou. O que é feito com feitiços antigos pode ser quebrado. Elise sentiu a energia ao redor deles flutuar, como se o círculo estivesse lutando para manter o mal do lado de fora. O ritual não estava terminado, e eles precisavam de tempo. Elise tentou pensar rápido. Por que você está tão obcecado comigo? Ela gritou, a voz carregada de medo e raiva. Rourke inclinou a cabeça, seus olhos castanhos agora brilhando com uma luz estranha. Você é a única que pode me destruir, ele disse, com uma sinceridade perturbadora. Seu sangue, sua linhagem, isso é o que me ameaça. Elise sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. Linhagem? Sua mente voltou às histórias que sua avó contava, sobre ancestrais que haviam protegido Ravensend de forças sombrias. Minha avó, ela sabia, Elise murmurou, a verdade se encaixando como peças de um quebra-cabeça que nunca quis montar. E é por isso que eu vou terminar o que comecei, Rourke disse, com um ódio gelado, enquanto o ar ao redor dele parecia vibrar com uma energia sombria. Mas então, algo inesperado aconteceu. As pedras começaram a brilhar com uma luz intensa, e o medalhão de Elise, no centro do círculo, pulsou como se tivesse ganhado vida. A força ancestral despertava completamente, uma barreira de luz separando-os de Rourke. Ele rugiu de raiva, recuando, e Elise soube que eles haviam ganhado uma pequena vantagem. Mas por quanto tempo a magia os protegeria? Eles precisavam de mais. Precisavam de uma solução definitiva. Capítulo 7 – A quebra da barreira. Rourke rosnou de frustração, seus olhos agora brilhando com uma luz estranha, quase sobrenatural. Ele caminhava de um lado para o outro na borda do círculo de pedra, como um animal enjaulado, seus punhos se fechando com força. Elise, Mia e Liam estavam dentro da barreira de luz que pulsava suavemente ao redor deles, uma força antiga os protegendo. Mas a tensão era sufocante. Elise sabia que a magia que os guardava não era impenetrável. Essa barreira não vai durar para sempre, Liam sussurrou, o suor escorrendo por sua testa. Elise assentiu, o pavor correndo por suas veias. Eles precisavam de um plano, e rápido. Rourke parou de repente, o sorriso de volta a seus lábios. Vocês acham que isso pode me manter longe para sempre? Ele levantou uma das mãos, e as sombras ao redor dele começaram a se mexer, como se fossem criaturas vivas, escuras e maleáveis. Elise ficou hipnotizada, a sensação de perigo crescendo a cada segundo. Rourke estava manipulando a escuridão, moldando-a com a facilidade de um maestro conduzindo uma sinfonia sinistra. As sombras se estenderam em tentáculos longos, atingindo a barreira de luz. A energia mágica tremeu, e Elise sentiu uma onda de fraqueza passar por seu corpo. Ele está enfraquecendo a barreira, Mia disse, a voz cheia de pânico. Elise segurou a mão de sua amiga com força, tentando se concentrar. Rourke continuava a murmurar palavras antigas, e os tentáculos de escuridão começaram a envolver as pedras do círculo. As runas que brilhavam com a luz antiga estavam agora se apagando lentamente, como velas sendo sufocadas. Elise sentiu o coração apertar. Não podiam deixá-lo vencer. A conexão que ela tinha com o círculo precisava ser mais forte do que o poder que Rourke trazia. Precisava encontrar uma maneira de reverter aquilo. Liam folheou freneticamente o livro de rituais, suas mãos tremendo. Há algo aqui sobre um sacrifício maior, ele murmurou. Algo que pode fortalecer a magia. Mas, ele hesitou, seus olhos arregalados com o que leu. Elise olhou para ele, percebendo o medo em seu rosto. O que é? Ela perguntou, sua voz já quebrando. Liam hesitou, mas sabia que não podia mentir. O sacrifício precisa ser de alguém com sangue de guardião, ele sussurrou. Isso significa,
Você, Elise. A ideia atingiu como um golpe, o ar deixando seus pulmões. Precisaria sacrificar algo mais profundo, talvez sua própria vida, para manter a proteção. Elise sentiu o pavor tomar conta dela, mas algo dentro de si se recusava a ceder. Rourke continuava seu ataque, a escuridão tentando romper a barreira de luz. Ela se lembrou das palavras de sua avó, sussurradas como contos de fadas, mas com um significado que agora fazia sentido. O que você mais ama pode te proteger, mas também te pedir o maior preço. Elise olhou para o medalhão no centro do círculo, ainda brilhando fracamente. Tinha sido o último presente de sua avó, uma ligação com seu sangue, sua história, suas raízes. Mas ela sabia que aquilo não era suficiente. Precisava ir mais fundo. Eu posso fazer isso, Elise disse, tentando afastar o medo. Leon olhou para ela, chocado. Não, Elise. Não podemos perder você. Mas Elise sentiu uma força maior dentro de si, algo que vinha do fundo de sua alma, uma chama que se recusava a ser apagada. Se for isso que precisamos para acabar com ele, eu estou disposta, ela afirmou. Mas, antes que pudesse dar o próximo passo, Rourke começou a falar de novo, desta vez com uma voz quase hipnótica. Elise, você sabia que sua avó tentou o mesmo, ele zombou. Ela falhou. E você também falhará. As palavras de Rourke a abalaram. Sua avó? Tentará protegê-los antes? A revelação fez as memórias de sua infância parecerem mais pesadas, como se os sorrisos e as histórias antigas estivessem carregados de segredos. Mas isso só fortaleceu sua determinação. Ela fez o melhor que pôde, Elise gritou de volta. E eu vou terminar o que ela começou. Rourke riu, mas seu riso soou menos seguro. Elise percebeu que talvez ele também estivesse em dúvida. O círculo ainda os mantinha protegidos, mesmo que estivesse enfraquecendo, e ela tinha que fazer algo rápido para virar o jogo. A escuridão se moveu de novo, os tentáculos forçando a barreira, e a luz começou a piscar como uma lâmpada prestes a apagar. Elise se ajoelhou, fechando os olhos, e sussurrou uma prece que mal sabia se lembrava corretamente. As palavras de sua avó ecoaram em sua mente. Confie na terra, confie nas raízes que correm em seu sangue. Ela pressionou as mãos no chão dentro do círculo, sentindo a energia da terra sob seus dedos. Uma onda de calor subiu por seu corpo, conectando-a a algo maior, algo que não era apenas magia, mas parte de quem ela era. Mia e Leon olhavam para ela, os olhos arregalados. A luz ao redor de Elise começou a brilhar mais intensamente, e o círculo de pedra respondeu, as runas brilhando com um poder renovado. As sombras que Rourke controlava foram empurradas de volta, como se a escuridão não pudesse resistir à luz que agora irradiava de Elise. Rourke gritou de raiva, a expressão de seu rosto se contorcendo com frustração. Mas ele não desistiu. Vocês não podem manter isso para sempre, ele rugiu, sua voz ecoando na floresta. Elise sabia que ele estava certo. Precisavam de algo mais, uma maneira de derrotá-lo de vez. Então, a ideia veio como um raio. Elise se lembrou de uma história específica que sua avó contava, sobre o guardião que sacrificou não sua vida, mas uma lembrança preciosa, algo que carregava significado e força emocional. Era um sacrifício não de carne, mas de espírito. Elise sabia o que tinha que fazer. Precisava deixar para trás uma parte importante de si mesma. Seu coração doía com a ideia, mas se fosse isso que poderia salvar sua cidade e seus amigos, ela faria. Rourke, ela gritou, levantando-se, prepare-se. Não somos tão fracos quanto você pensa. Capítulo 8 – O legado dos guardiões. A luz pulsante do círculo de pedra envolvia Elise como um escudo, mas ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Rourke rugia do lado de fora da barreira, a escuridão se contorcendo ao seu redor como serpentes vivas. Ele estava desesperado, e isso o tornava mais perigoso. Elise olhou para Leon e Mia, ambos exaustos, mas com os olhos ainda cheios de esperança.
Precisava terminar o que sua avó começara, mesmo que não entendesse completamente o que isso significava. Uma memória antiga surgiu, das histórias sussurradas na beira da cama. O sangue dos guardiões nunca morre, ele espera o momento de florescer. Elise apertou as mãos, sentindo o calor da terra e das pedras responderem a ela. Eu sou uma guardiã, ela murmurou, as palavras finalmente fazendo sentido. Desde pequena, ouvirá histórias de sua avó sobre um poder antigo, mas nunca imaginara que corria em suas próprias veias. Sua avó fora a última da linhagem que mantinha a cidade protegida, mas o poder sempre exigia um preço. Elise entendeu agora por que Ravensend a temia, ao mesmo tempo, precisava dela. Não era só sobre ver coisas que os outros não viam, era sobre a conexão inquebrável com o que a cidade tinha de mais sagrado. Rourke avançou mais uma vez, a escuridão ameaçando romper a barreira. Você não é forte o suficiente, Elise, ele gritou, mas havia algo novo em sua voz, medo. Ele sabia o que ela começava a perceber. Você é a chave para acabar com isso, mas não tem a coragem de fazer o sacrifício. Elise sentiu a garganta apertar. O sacrifício não era apenas uma oferta. Era um teste. Precisava abrir mão de algo que a definia, algo que a mantinha inteira. E agora, no coração do círculo de pedra, ela entendia qual era esse preço. Ela se lembrou do momento em que sua avó a segurou no colo pela última vez, do calor da voz dela dizendo que sempre estaria ao seu lado. O medalhão no centro do círculo era o símbolo daquela ligação, mas o sacrifício era mais profundo. Precisava se despedir de sua avó, do amor protetor que a mantivera viva até agora. Precisava confiar em si mesma, em sua própria força, sem as memórias reconfortantes que aprendiam ao passado. As lágrimas caíram livremente, mas Elise não hesitou. Eu aceito, ela sussurrou, a voz quebrada mas cheia de determinação. Desisto da minha ligação com o passado. Deixo essa parte de mim ir. O círculo brilhou intensamente, e o medalhão se desfez em luz, fragmentos subindo como estrelas antes de desaparecerem na noite. Elise sentiu a perda como uma dor cortante, mas junto dela veio uma onda de poder puro. Sua conexão com a terra, com as raízes profundas da cidade, floresceu. A barreira ao redor dele se tornou uma parede de luz cegante, e as sombras de Rourke foram despedaçadas, dissolvendo-se como névoa ao sol. Ele gritou de raiva e dor, os olhos arregalados, percebendo que a maré havia mudado. O que você fez? Ele berrou, mas já sabia. Elise era agora a verdadeira guardiã. Acabou, Rourke, Elise disse, sua voz soando mais forte do que nunca. O círculo de pedra pulsava em uníssono com o batimento de seu coração, e ela podia sentir as histórias e a força dos guardiões passados se unindo a ela. Rourke cambaleou, a escuridão ao seu redor finalmente perdendo forma. Você não pode me destruir, ele rosnou, mas Elise sabia que não precisava. O poder dele era alimentado pelo medo, pelas trevas que ele espalhava. Agora, a luz estava quebrando tudo isso. Você não tem poder sobre nós, ela declarou. Essa cidade não é mais sua. Liam e Mia observavam com espanto enquanto a forma de Rourke começava a vacilar, como se estivesse sendo arrancada deste mundo. Isso não pode ser o fim, ele murmurou, o desespero substituindo a arrogância. Mas a energia que Elise liberava era pura, uma força que vinha de gerações antes dela. Com um último grito, Rourke se dissipou em uma tempestade de escuridão que foi engolida pela terra, como se nunca tivesse existido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como se a floresta inteira tivesse prendido a respiração. Elise caiu de joelhos, a energia drenada, mas ainda sentindo o calor do círculo ao seu redor. Mia correu até ela, lágrimas nos olhos. Você fez isso, ela sussurrou, o alívio misturado ao choque. Liam olhou para o círculo, maravilhado e cauteloso. Você é uma guardiã de verdade, ele disse, a voz quase reverente. Elise sentiu a dor da perda em seu peito, mas também uma sensação de propósito, de pertencimento. Sabia que sua avó estava orgulhosa,
mesmo que não pudesse mais sentir sua presença como antes. Agora, era sua responsabilidade proteger Ravensend. A luz do círculo começou a se acalmar, as runas voltando a um brilho suave. Elise olhou para seus amigos, sentindo-se mais conectada a eles do que nunca. Nós fizemos isso juntos, ela disse, sua voz ainda carregando a dor, mas também a força. O medo ainda existia, mas agora ela sabia que tinha algo maior dentro de si. Algo que não podia ser quebrado tão facilmente. O legado dos guardiões não era apenas poder, era coragem, sacrifício e a capacidade de transformar medo em esperança. E Ravensend precisava dela mais do que nunca. O sol começava a surgir no horizonte, tingindo o céu com tons suaves de ouro e rosa. O pesadelo tinha terminado, mas Elise sabia que outras batalhas viriam. Só que agora, ela não tinha mais medo. A cidade vai precisar de você, Lien disse, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Elise aceitou, um sorriso tímido quebrando a tensão de seu rosto. Estou pronta, ela respondeu. O vento soprou suavemente pelo círculo de pedra, carregando as últimas lembranças do confronto com Rourke. E pela primeira vez, Elise sentiu que estava exatamente onde deveria estar, uma guardiã renascida, protegendo aqueles que amava. Reflexões e conclusões. Mensagem final. A força de Elise vem do sacrifício e da aceitação de seu papel como protetora de Ravensend, uma jornada de autodescoberta e resiliência. Possíveis sequências. A cidade ainda esconde segredos, e novos inimigos podem surgir, testando os poderes recém-despertados de Elise. Temas explorados: verdade e mentira, o poder das raízes familiares, e o equilíbrio entre passado e futuro.